pessoal, aqui quem está falando é o professor Paulo. Vamos dar continuidade aí nas aulas do curso de Matemática Elementar. E na aula de hoje, opa, já começou errado aqui, que não é aula 1, seria a aula 2, mas enfim, vamos começar. O que é que a gente viu na aula passada? A gente viu o que era o elemento de um conjunto, certo? Então aqui, se pegar aqui um apontadorzinho. Se A é um elemento de um conjunto Azão, dizemos que o A pertence a A e escrevemos com esse Ezinho aqui. Quando A não é um elemento, a gente bota o E cortado. Então aqui alguns exemplos, né? Se eu tenho esse conjunto aqui, esse Azão aqui, formado pelos elementos A, B e C, temos o quê? Que o Azinho pertence ao Azão, certo? Mas o conjunto com um Azinho dentro não pertence ao A, certo? E no conjunto B, um conjunto formado aqui por esse conjunto de A e B e o elemento C. Aqui a gente tem dois elementos. Que elementos são esses? Esse primeiro aqui e o segundo, certo? Ou seja, o conjunto AB pertence a Bzão, é um elemento de Bzão, e o C também é um elemento de Bzão. Já o A e o B, separadamente, não são elementos. São elementos desse elemento de B, certo? Mas não é elemento do Bzão. E esse conjunto aqui, que o C pertence a ele, também não é um elemento de B. Então, ele não pertence a B. Então, a gente viu isso na aula passada, certo? Outras coisas que a gente viu na aula passada. A gente viu o axioma da extensão, que nos garantia, nos dava condições para termos a igualdade entre conjuntos, né? Que ele dizia que dois conjuntos são iguais se eles possuem os mesmos elementos. E não importava a ordem dos elementos e também não importava se o elemento era repetido, certo? Isso aí permanecia como sendo o mesmo conjunto. Ok? Vimos também o axioma do vazio, que dizia existe um conjunto vazio. Aí a gente usou o axioma da extensão para provar que esse conjunto vazio, que tem a existência garantida por esse axioma aqui do vazio, é único. E a gente viu também que a igualdade entre conjuntos era uma relação de equivalência. E o que é essa relação de equivalência que a gente viu na aula passada? Uma relação que tem essas três propriedades aqui. A primeira, ela é reflexiva, ou seja, o A, para todo conjunto A, o A é igual a A. Se eu tenho que o conjunto A é igual a um conjunto B, então o conjunto B é igual ao conjunto A, que seria uma simetria, certo? E temos a transitividade, que é como? Se A é igual a B e B é igual a C, então a gente tem o que? Que o A é igual a C, certo? Isso para todos os conjuntos A, B e C. Quando a relação tem essas três propriedades, a gente chama ela de relação de equivalência. E a igualdade entre conjuntos satisfaz isso aqui, certo? Então vamos começar a aula de hoje, né, com a definição de inclusão, certo? Então se eu tenho aqui dois conjuntos A e B, e eu tenho que todo elemento de A também é um elemento de B, então eu digo que o A está contido em B. Uma outra maneira de falar isso é que o A é um subconjunto de B, ou ainda que o A é parte de B. Essas três maneiras de falar significam a mesma coisa. Quer dizer o quê? Que todo elemento de A também é um elemento de B. A notação que a gente usa é essa daqui, tipo um Czinho, certo? E quando queremos negar isso aqui, a gente usa um Czinho cortado. Isso aqui quer dizer que o A não está contido em B. Então, vamos seguir aqui. Ó. A contido em B. Usando a definição que a gente tem aqui em cima no formato de texto, vamos aqui passar para uma coisa mais concisa. Isso aqui quer dizer o quê? Se eu tenho um elemento de A, um x pertencente a A,
Então, esse x também é um elemento de B. O x pertence a B, certo? Como é que eu posso falar isso de outra maneira, usando a contrapositiva? Dessa maneira aqui. Quer dizer que se o x não está em B, quer dizer que ele também não está em A, certo? Então, isso é a contrapositiva dessa afirmação aqui. Se x pertence a A, então pertence a B. É a mesma coisa de falar que se ele não está em B, então ele não está em A. Certo? Então, vamos negar isso aqui. A negação dessa frase aqui. A negação de se x pertence a A, então x pertence a B, é o quê? É que tem alguém em A que não está em B, certo? Ou seja, existe um x que é elemento de A, mas não é elemento de B. Isso é o que significa não está contido. Então, vamos negar agora essa outra frase aqui. Quando a gente nega essa daqui, a gente tem o quê? Existe um x que não está em B, tal que ele está em A. Perceba que a contrapositiva com a implicação aqui nos fornece, parece assim, nosso cérebro entende que é diferente, né? Embora seja logicamente a mesma coisa, a gente tem um pensamento que é diferente. Já aqui no I, isso aqui, para nossa cabeça assim, sem olhar para a lógica, parece igual, da mesma maneira, certo? Mas isso aqui tudo, esse e esse, querem dizer a mesma coisa, são logicamente equivalentes, e significa que o A está contido em B, e aqui significa que o A não está contido em B. Ou seja, quando eu quero mostrar que está contido, eu pego um elemento qualquer de A e tenho que mostrar que ele está em B. Para mostrar que não está contido, eu tenho que pegar alguém de A que não está em B, certo? Então, vamos seguir aqui com um exemplo. Esse exemplo aqui está nas notas de aula, certo? Então, considere um conjunto N, esse conjunto aqui, um conjunto I, que é esse conjunto aqui, e um conjunto P, esse conjunto aqui. Analisando o cenário, podemos concluir que 1. O I está contido em N. Para isso aqui acontecer, temos que ter o quê? Que todo elemento de I também tem que ser um elemento de N. Vamos ver se é verdade. O 1 é um elemento de I, então ele tem que ser de N. Está aqui o 1. O 3 é um elemento de I, então também tem que ser um elemento de N. Está aqui. O 5 está aqui. Então pronto. Então realmente o I está contido em N, certo? Então vamos ler o que tem aqui. Observe que todos os elementos de I também são elementos de N, que foi o que a gente acabou de verificar. E que o P não está contido em N. Isso aqui significa o quê? Que eu tenho que achar alguém que está em P, que pertence a P, algum elemento do P que não é elemento de N. Então vamos olhar o P aqui. O 0, vamos ver se é o 0. O 0 está no P, opa, o 0 não está em N. Então, se eu achei um que está em P e não está em N, se eu achei qualquer elemento que está em P e não está em N, eu já tenho que o P não está contido no N. Para mostrar que está contido, eu tenho que pegar todos os elementos e ver se realmente está lá. Tranquilo? Então, observe que nem todos os elementos de P são elementos de N, pois o 0 pertence a P, mas o 0 não pertence a N. Vamos para outro teorema usando os nossos axiomas, certo? Que é o teorema diz o seguinte: para todo conjunto X, temos que o vazio está contido em X. Então, vamos fazer uma prova por absurdo. Como é a prova por absurdo? O que é que eu quero provar? Eu quero provar que para todo conjunto X, temos que o vazio está contido nele, certo? Então, eu vou negar isso aqui. O que é que significa negar o vazio estar contido em X? Significa que eu tenho que achar um conjunto X que o vazio não está contido nele, certo? Então, aqui escrevemos: suponha que existe um conjunto X tal que o vazio não está contido nele. Estamos negando isso aqui. A gente tem que achar algum absurdo para daí, de onde é que vem a negação? Veio de negar isso. Então, isso aqui é verdade, certo? Logo, se existe um conjunto X tal que o vazio não está contido nele, vamos olhar aqui para o que a gente viu no outro slide.
quando um conjunto não está contido, num caso aqui, o vazio não está contido em X, quer dizer que tem alguém aqui no vazio que é elemento do vazio e que não é elemento do X. Ou seja, logo existe um xzinho que pertence ao vazio e não pertence a X. Mas isso é um absurdo. Por quê? Porque o vazio não tem elementos. E a gente já viu, quando a gente usa esse tipo de argumento, de o vazio não tem elementos, a gente dá um nome para esse tipo de argumento. Como é esse nome? Argumento da vacuidade, certo? A gente já utilizou ele na aula passada e está utilizando ele aqui novamente. Então, quando você quer demonstrar uma coisa por absurdo que envolve o vazio, muitas vezes vai cair numa situação que você pode usar esse tipo de argumento, certo? E alguns erros comuns que a gente vê o tempo todo em relação à pertinência e à inclusão, certo? Então, vamos ler um textinho aqui. Uma coisa que precisamos falar sobre as relações de pertinência e inclusão é sobre um mito clássico divulgado nas escolas de ensino fundamental e médio. Dizem alguns que pertence se usa entre elemento e conjunto, e contido se usa entre conjuntos. Esse é um erro grave que pode causar um vício de aprendizagem que precisa ser derrubado, certo? O primeiro erro dessa frase é ignorar que existem conjuntos de conjuntos. Isto é, nada impede que os próprios elementos dos conjuntos sejam conjuntos. Por exemplo, o conjunto aqui, que o vazio é o único elemento dele. É um conjunto, assumindo que existe, que a gente ainda não provou que isso aqui de fato era um conjunto, mas assumindo que isso aqui é um conjunto, isso aqui é um conjunto que possui um único elemento, certo? Então esse conjunto aqui possui um elemento. Que elemento é esse? É o vazio. Então a gente pode escrever o quê? Que o vazio pertence a esse conjunto aqui. Mas como a gente acabou de mostrar agora, nesse slide anterior, a gente tem que o vazio está contido nesse conjunto aqui, da mesma maneira, certo? Porque o vazio está contido em qualquer conjunto. Então, vamos continuar aqui. Aliás, lembremos que na teoria dos conjuntos, tudo é conjunto, certo? Então, quando a gente está fazendo assim, uma teoria dos conjuntos mais formal, tudo que é tratado dentro dela são conjuntos. Não é bem o nosso caso aqui, mas a gente vai ver o porquê disso aqui. E, portanto, todos os elementos de um conjunto são também conjuntos. Por isso, definimos o símbolo de pertence, que é o Ezinho aqui, como uma relação entre conjuntos, contrariando totalmente o mito divulgado nas escolas. O segundo erro comum. O segundo crime desse mito é desvirtuar a real compreensão dos dois símbolos. A frase, destinada a ajudar os alunos a acertarem algumas questões, mesmo sem compreendê-las de fato, insinua que a pertinência e a inclusão são ambos símbolos primitivos com significados parecidos, como se essa regrinha fosse a única maneira de diferenciarmos os dois símbolos. Ora, na verdade, o símbolo primitivo é o de pertinência, e o de inclusão, que a gente acabou de definir nessa aula, é definida logicamente a partir desse. Afinal, um conjunto X está contido em um conjunto Y se cada elemento de X também é um elemento de Y. Então, trouxe aqui uma frase que a gente viu na primeira aula, que é: na teoria dos conjuntos, conjunto, elemento e pertinência são os conceitos primitivos. Perceba que aqui nessa frase não tem o nome inclusão. Então, a inclusão é definida a partir de conceitos primitivos. Ela não é um conceito primitivo, ok? Continuando. Vamos agora ver mais um axioma para podermos provar mais alguma coisa, que é o axioma do par. O que é que diz o axioma do par? Diz assim: para todos os conjuntos x e y, existe um conjunto cujos elementos são x e y. Ou seja, o axioma do par nos diz que se eu tenho dois conjuntos, x e y, existe esse conjunto aqui, ó, x e y. Os elementos aqui desse conjunto são x e y. Então, se a gente usar o axioma da extensão que a gente viu na primeira aula, que é aquele da igualdade dos conjuntos, o que é que a gente pode concluir? Que esse conjunto aqui que tem o x e o y é a mesma coisa desse conjunto aqui que tem o y e o x, que a gente viu que a ordem não importa aqui dentro, continua sendo o mesmo conjunto. E também não importaria se fossem dois iguais, ou seja, se eu tenho um x, isso aqui é o conjunto
tem apenas o x, assim como se fosse y, y, conjunto tem apenas o y, certo? Não importa a ordem, não importa de repetir mais de uma vez. E com esse axioma do par, a gente já começa a poder construir algumas coisas interessantes. Vocês já pensaram assim, de onde é que vêm os números? Os números que usamos para contar assim, numa linguagem de conjunto. A gente não falou sobre número até agora. Com esse axioma do par, a gente começa a ter a nossa primeira noção do que seria um número, do que a gente usa para contar. Porque até agora a gente só viu um conjunto, a existência de um conjunto de fato, que é o quê? Do vazio, um conjunto sem elementos. Com esse axioma aqui, a gente pode começar a criar conjuntos com mais de um elemento. Então, como é que é feito isso? Dessa maneira aqui, ó. A gente usa o axioma do vazio e garante que existe um conjunto vazio. Usa o axioma do par e garante que existe o conjunto formado por esses elementos aqui, o vazio e o vazio. Certo? Agora, uso o axioma da extensão, que diz que não importa se eu repetir o mesmo elemento, isso aqui continua sendo igual. Então, esse conjunto aqui é igual a esse. Sendo que esse daqui já é um novo conjunto, certo? Então, agora eu posso usar o axioma do par com o vazio e com esse conjunto aqui. Então, eu tenho que existe esse conjunto aqui. E note que aqui são dois elementos o quê? Diferentes, certo? Então, eu poderia agora usar um exemplo, o axioma do par com o vazio e com esse aqui. E assim por diante. Posso criar agora cada vez mais conjuntos, com a quantidade de elementos que eu quiser, certo? Então, aqui eu tenho um conjunto que simbolizaria, acho que é isso a palavra, simbolizaria o zero, um conjunto aqui que simbolizaria o 1, que é um conjunto que tem um elemento de fato, esse é o conjunto que não tem nenhum, e aqui eu tenho um conjunto com dois elementos, que é o que simbolizaria o 2, e assim por diante. Isso aqui já dá uma ideia de como construir conjuntos com mais de um elemento, com quantos elementos você queira, certo? Uma definição que é bem importante também é do que é um subconjunto próprio. A gente viu que um subconjunto, a definição de subconjunto que a gente viu que era a inclusão, que é o que é um subconjunto de A? É um conjunto que todos os elementos dele estão em A. O subconjunto próprio é a mesma coisa, mas acrescentamos que o A não pode ser igual ao B. Ou seja, é um subconjunto, o A é um subconjunto próprio de B, se ele é um subconjunto de B e se ele não é igual a B. E a gente usa essa notação aqui, ó. Um Czinho com igual, né? Que seria está contido ou é igual, cortado. Tranquilo? E vamos ver agora o axioma da união. O axioma da união, quando você olha ele numa linguagem mais assim conjuntista formal, ele parece muito doido, mas a gente vai ver aqui de uma linguagem mais natural para a gente e vai fazer mais sentido, certo? Então, como seria de uma maneira mais formal? Seria assim: para todo conjunto X, existe o conjunto de todos os conjuntos que pertencem a algum elemento de X. Vixe Maria, professor, é uma loucura da bexiga. É porque quando você está lidando com a teoria dos conjuntos bem formal, é como eu falei, tudo é conjunto. Então, os elementos dos conjuntos também são conjuntos, sempre, certo? Mas para a gente aqui, que a gente está fazendo uma coisa mais tranquila e esses axiomas é mais para treinar a nossa dedução e a nossa maneira de trabalhar assim logicamente, então a gente vai usar essa versão aqui. Esse isso aqui é o que eu acabei de falar. E a versão que a gente vai usar é assim. Se X é um conjunto cujos elementos são conjuntos, ou seja, se eu tenho um conjunto que os elementos dele também são conjuntos, então existe o conjunto dos elementos de X. Professor, ainda não entendi. Então vamos para um exemplo aqui. Primeiro, eu tenho um conjunto cujos elementos dele são conjuntos, certo? Então eu tenho esse conjuntão aqui e cada elemento dele é um conjunto. Um elemento dele é esse conjunto com 1 e 2, outro elemento é o conjunto com 2 e 3 e outro elemento é o conjunto com o 4, certo? O que ele está dizendo aqui é que existe um conjunto, certo? Existe o conjunto
dos elementos de X. Ou seja, existe um conjunto que, se eu tirar essa parte aqui de dentro, vai ter os elementos que são elementos do conjunto maior, já que os elementos deles são conjuntos, certo? Ou seja, se eu tenho esse conjunto aqui, existe esse conjunto aqui. Você pega aqui, ó. Quais são os elementos desse primeiro elemento? 1 e 2. Aí eu boto 1 e 2. Quais são os elementos do segundo elemento? É o 2 e 3. Mas como eu já tinha um 2 daqui, aí eu boto aqui. E assim por diante, certo? É isso que fala sobre o axioma da união. O axioma da união garante a existência desse conjunto aqui. E para esse conjunto, que é o axioma da união fala sobre existência, a gente usa essa notação aqui com esse usão grande aqui fora, certo? Então, se eu tenho usão desse conjunto de conjuntos, o que é que isso significa? Esse conjunto aqui, certo? Eu desmembro todos os conjuntos que tem dentro dele e boto tudo em um conjunto grandão. É como se eu tivesse um pacote de biscoito, certo? Um pacotão de biscoito grande, tal que dentro desse pacotão tivesse vários pacotes pequenininhos. Então, o que esse axioma fala é que eu posso tirar tudo dentro desses pacotes pequenininhos e botar num pacotão gigante. É isso que ele está falando, certo? E aqui é um teorema que fala sobre a união, certo? A gente vai usar esse teorema, esse axioma que a gente viu agora no slide anterior, que fala que se eu tenho um conjunto de conjuntos, eu tenho um conjunto que é a união ali de todos eles. E a gente vai falar sobre a existência da união que a gente conhece entre dois conjuntos, tá? Então, é enunciado do teorema. Dado dois conjuntos, x e y, existe o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a x ou a y, certo? Então, vamos começar a nossa demonstração. A gente vai pegar dois conjuntos quaisquer, x e y. Aí depois a gente faz o quê? Aplica o axioma do par. O que é que diz o axioma do par? Que existe um conjunto tal que os elementos desse conjunto é o x e o y. Ou seja, existe esse conjunto aqui, cujos elementos são x e y. Agora, aqui é um conjunto de conjuntos, certo? Então, a gente pode usar o axioma da união. Então, para esse conjunto de conjuntos, a gente usa o axioma da união e a gente tem que existe esse conjunto aqui, certo? Que é o usão de x e y. Que conjunto é esse aqui, usão de x e y? É aquele conjunto cujos elementos dele, ou seja, aqui, ó, os elementos desse conjunto aqui, os w pertencentes a z, são quem? São aqueles que é elemento de algum elemento de z, certo? Então, se o w pertence a z, então quer dizer que tem alguém de w, aliás, alguém de z, algum elemento de z, tal que o w pertence a ele, certo? Então, mas se... Aí aqui é o que eu botei. Mas se o u pertence a x e y, certo? Então, esse conjunto... U pertence a esse conjunto aqui. Mas esse conjunto só tem dois elementos, x e y. Então, u tem que ser quem? U tem que ser x ou tem que ser y, certo? Então, se o u é x, a gente tem o quê? Que o w, como pertence a u, ele pertence a x. Ou se o u for o y, eu tenho que o w pertence a y. Então, para qualquer elemento que eu pegue aqui dentro do z, eu tenho que esse elemento que pertence a z pertence a x ou pertence a y, certo? Provando o resultado. E como a gente sabe agora que existe a união entre dois conjuntos, a gente vai botar uma definiçãozinha aqui, que é o que a gente vai utilizar propriamente, que seria: definimos a união de x e y como conjunto formado por todos os elementos que pertencem a x ou a y. E a gente vai denotar a união como sendo isso aqui: um x, um uzinho e um y, certo? Pode parecer meio confuso esse teorema, essa demonstração, mas eu queria assim que vocês visualizassem assim como as coisas são construídas na matemática. A gente parte de um axioma, que são verdades fundamentais, certo? E vai seguindo logicamente a partir desses axiomas e vai construindo novas coisas, certo? Então perceba que até a gente ver sobre o axioma do par, a gente só sabia que existia o conjunto vazio, a gente não sabia nem que existia
um conjunto com um elemento. Aí depois, com o axioma do par, agora a gente já tem um conjunto com vários elementos. Pode construir vários conjuntos com vários elementos. E agora a gente consegue fazer a união qualquer entre conjuntos. Certo? E o último axioma que a gente vai ver hoje é o axioma das partes, que diz o seguinte: para todo conjunto X existe o conjunto dos subconjuntos de X, certo? Que é definido como o conjunto das partes de X. Vamos falar mais sobre ele na próxima aula, mas antes de acabar a aula de hoje, vamos dar uma olhada em algumas propriedades da inclusão. A inclusão satisfaz essas três propriedades aqui. A reflexividade, a gente já viu que a reflexividade, que a igualdade também satisfaz ela. Que é o quê? Que é o A está contido em A. No caso da igualdade era o A era igual a A. Aqui a gente tem a antissimetria, certo? Que quer dizer o quê? Que se o A está contido em B e o B está contido em A, então o A tem que ser igual a B. Tranquilo? E a transitividade que a gente também tinha na igualdade, né? Então, se o A está contido em B e o B está contido no C, o A está contido em C. Tranquilo? Nessa aula eu não vou provar isso aqui porque eu quero que vocês tenham a demonstração disso nas notas de aula. Eu quero que vocês vão lá nas notas de aula, leiam a demonstração, releiam as definições que foram utilizadas na demonstração, quantas vezes precisarem. Depois disso, vocês vão tirar as notas de aula e vão tentar escrever a demonstração dessas três coisas vocês mesmos. Aí, se tiverem alguma dúvida, algum problema, alguma coisa, aí vocês falam comigo na aula síncrona que vai ter essa semana, certo? E alguma dúvida sobre qualquer assunto dessas duas aulas também. E na igualdade a gente viu que a relação que tem aquelas três propriedades lá era chamada de relação de equivalência. Agora, a relação que tem essas três propriedades aqui é o que a gente chama de uma relação de ordem. Mas, no caso, a inclusão é uma relação de ordem e é mais um tipo específico de relação de ordem, que é a relação de ordem parcial ampla. Quando eu falo que é uma relação de ordem parcial ampla, significa que é uma relação que tem essas três propriedades, tá? Então, como tarefa de casa, eu quero que vocês provem essas três coisas aqui e estudem um pouco sobre como fazer demonstrações matemáticas e comecem a treinar com o básico que a gente viu aqui. O que é que a gente pode provar com esses axiomas aqui? Talvez eu bote mais algumas sugestões de exercício para vocês treinar esse ato assim mais de escrever uma demonstração, certo? Pela aula de hoje é só isso e até a próxima. Muito obrigado.